Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente sempre deseja que a presença de Jesus inunde os nossos lares com o seu amor, com o amor dele, com a esperança dele, e que a gente saiba enfrentar os momentos de adversidade que periodicamente nós temos. Não é um momento específico da nossa vida, não é um ano específico, mas a nossa vida é cheia de percalços. Que a presença de Jesus nos ensine que Ele é maior do que tudo. Foi Ele quem nos deu a vida, foi Ele quem nos amou primeiro quando a gente ainda era pecador. Então, que a presença de Jesus esteja em nós e através de nós que possamos resplandecer a luz de Jesus ao mundo, que sejamos a bênção que o mundo necessita. Queria convidar vocês para cantar duas canções. Antes disso, vamos orar a Deus, apresentar nesse momento, né, que os nossos corações estejam abertos para falar com Ele e que a comunhão do Espírito Santo nos inunde. Jesus, obrigado por Sua presença, por Sua misericórdia, pelo Teu amor. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, não só esse momento, mas a nossa semana, essa semana vindoura, a que se foi. Senhor, pedimos que a Sua presença esteja ao nosso lado, que o Senhor seja o nosso amigo nessa caminhada, nessa jornada. Já não somos mais servos, mas somos amigos, porque o Senhor fala conosco através do Teu Espírito, está conosco nessa jornada. Então pedimos que a Sua presença esteja conosco para enfrentarmos qualquer adversidade. Fala conosco através dessas canções que vamos cantar aqui agora, que vamos ouvir, a palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco, que a Sua presença inunde os nossos lares e que a Sua presença seja em nós e através de nós. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queria convidar vocês para cantar uma canção comigo. A terra passará, o Teu amor não mudará, por Tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, que morto parecia estar. A escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus, Te amamos, como Te amamos, Te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em Ti. Tu és o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela Tua cruz. Por tudo que queres, respondemos a Ti com amor, a Ti cantamos, Jesus, Te amamos, como Te amamos, Te adoramos de coração. Jesus, Te amamos, como Te amamos, Te adoramos de coração.
teus pés. Ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Ó Jesus, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Jesus, chamamos, te adoramos, te adoramos de coração. Jesus, 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 como te amamos, te adoramos de coração, coração, de coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz, 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 desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória.
Esperança viva. Tua presença. Boa noite, meus amados. É um privilégio nós podermos estar juntos novamente. Recebi o convite do Fernando para trazer a palavra essa noite e espero que todos estejam bem, se cuidando, usando máscara quando sair. Espero que essa situação acabe logo, que nós possamos voltar a nos encontrar pessoalmente, fisicamente, mas enquanto isso a gente aproveita para estarmos juntos, mesmo que não próximos. E espero que Deus nos permita aproveitar esse tempo, experimentar da presença e do cuidado dele constantemente sobre nossas vidas. E para isso eu queria convidar inicialmente cada um de nós a tirarmos as nossas máscaras. E eu não estou falando especificamente só dessa máscara física, né? Eu quero convidar você a deixar de lado tudo aquilo que atrapalha você para encontrar Deus. E para isso eu queria comentar sobre a história de um personagem bíblico bastante conhecido, né? Eu queria falar sobre Moisés. Moisés, né, como eu já falei, uma história bem conhecida. A história dele está no livro de Êxodo. E fala lá que ele era um menino bonito, saudável, que nasceu em uma época difícil, uma época onde o povo do qual ele fazia parte estava sendo perseguido, estava sendo feito escravo. E simplesmente o fato dele nascer trazia para ele a situação de que ele poderia morrer. Mas os planos de Deus não eram bem esses, eram muito diferentes. Então, resumindo a história, ainda bebê, ele foi colocado num cesto no rio Nilo. Ele é achado e adotado pela filha do faraó egípcio, cresce no meio dos egípcios, mas com certeza ele não se via, ele sabia que ele não era um. Moisés se torna um adulto e provavelmente a vida de um egípcio adotado não deveria ser a mais fácil. Eu fico imaginando isso. Não deveria ser a mais fácil. Principalmente porque ele provavelmente não tinha a aparência de um egípcio. Mas também não deveria ser tão difícil assim. Resumindo mais, Moisés, entendendo que ele não fazia parte do povo egípcio, sim do povo hebreu, numa situação lá ele mata um egípcio, ele é descoberto e foge para as terras de Midian. Ele conhece Jetro, um sacerdote das terras de Midian,
casa com a filha dele, a Zípora, tem um filho e ele dá o nome para ele de Gerson, e estava lá, feliz da vida. Mas não era essa vida que Deus tinha para ele, o propósito de vida que Deus tinha para ele. E aí eu queria convidar você a ler comigo o texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. O texto fala assim: Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Com esse texto eu queria chamar a nossa atenção para o fato de que Deus está atento. Deus ouve o nosso lamento. E aí a minha pergunta para mim e para você é: pelo que você tem lamentado? O que tem feito você lamentar? O fato de você não poder estar junto das pessoas? O fato de você estar com alguma dificuldade? Eu queria convidar você a colocar isso diante de Deus, a fazer uso dessa atenção de Deus para nós. Isso me fez lembrar de um vídeo que eu vi recentemente de uma comerciante, onde ela falava das dificuldades e lamentava exatamente a dificuldade que ela estava tendo como comerciante. E que ela já tinha demitido metade dos seus funcionários e que provavelmente isso ia aumentar. Realmente a situação está difícil. Mas nós temos um Deus que está atento à nossa situação e tem ouvido o nosso lamento. E na continuidade desse texto, Êxodo 3, do versículo 1 até o 6, eu queria convidar você a continuar a leitura. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias dos pés. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Interessante essa questão da sarça ardente, né? Isso me chama atenção, me faz perceber que o tempo todo Deus nos chama a atenção para a sua presença. Deus nos chama a atenção à sua presença. Essa é uma situação, mas o tempo todo, e isso eu me percebi essa semana, ainda antes de ser convidado para trazer a palavra pelo Fernando, né? O tempo todo Deus está se fazendo presente e está querendo que nós percebamos a presença dele. E aí, na continuidade do texto, e eu não vou ler para a gente não se alongar na leitura do texto, eu vou fazer um resumão meio ao meu modo e vocês vão entender. Mas acontece uma conversa muito interessante entre Deus e Moisés. Moisés pergunta: qual o seu nome?
se me perguntarem. E Deus responde: eu sou o que sou. Isso na tradução é a mesma coisa que Yahvé. E os estudiosos falam que isso é o sopro da vida, né? A própria situação da vida, né? Mas Moisés continua, fala assim: e se eles não acreditarem? Daí Deus fala para ele: o que você tem na mão? Era um cajado. Joga no chão, vira uma serpente. Pega de novo. Ele pega, vira o cajado. Fala assim, não sendo suficiente, Deus fala assim: põe a mão no peito. Ele põe. A hora que ele tira, tá com lepra. Ele fala assim: põe de novo. A hora que ele põe, ele tira, a lepra sumiu. E para não ser o suficiente ainda, ele fala assim: pega no rio um pouco de água e joga na terra seca e vai virar sangue. E mesmo assim, Moisés sempre fugindo da responsabilidade ou querendo criar justificativas para as dificuldades que ele tinha. Ele fala assim: não sei falar. E aí, isso já está no texto de Êxodo 4. Eu queria convidar você a ler o versículo 11 e 12. E fala assim: o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. E eu queria chamar a atenção a esse texto exatamente porque muitas vezes a gente quer justificar a nossa dificuldade de falar para o outro do amor de Deus e daquilo que Ele tem feito. E esse texto ele nos fala diretamente: agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. É interessante que Moisés insiste de novo e ele fala: mas eu tenho muita dificuldade de falar, manda outro. Até que o texto fala que Deus se ira e que ele fala: então chama seu irmão Arão e ele será seu porta-voz. Você fala para ele, ele fala para o povo, ele fala o que for necessário. E assim ele se encontra com Arão, eles voltam para o Egito. E a história já é muito conhecida, acontecem as 10 pragas, o faraó finalmente liberta o povo, eles fogem pelo Mar Vermelho, o mar sendo aberto de forma maravilhosa, e eles caminham então no deserto, numa situação de deserto. Mas sempre com o cuidado de Deus, sempre com a presença de Deus, através do cuidado dele pelo maná, pelas codornas, água da rocha, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia. É maravilhoso como Deus cuida de cada um de nós. Mas o que eu quero enfatizar mesmo aqui é a transformação na vida de Moisés. Lembra do fugitivo, do adulto, do jovem adulto que comete um delito, um pecado e se esconde, foge, aceita a situação que tiver e está feliz com ela, vira um pastor de ovelhas, acanhado, inseguro. Ele esconde o rosto de Deus quando Deus se revela a ele. E aí eu queria de repente lembrar você ou chamar atenção para a grande mudança que acontece nesse processo, nessa caminhada no deserto, nesse tempo que ele realmente é trabalhado por Deus
e onde ele experimenta da bondade e do amor de Deus. E eu queria ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao 18. E o texto fala assim: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve esse povo, mas não me disseste quem enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permite-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. Que transformação maravilhosa na vida de Moisés. Um jovem, adulto, inseguro, de uma realidade talvez difícil, mas que é transformado pela presença de Deus. E agora ele tem inclusive a coragem de pedir para ver Deus. E Deus se mostra a Moisés. Deus se revela a ele, mesmo que de costas, porque ele fala que se Moisés ou qualquer um visse a Deus, visse a face de Deus, iria morrer. Então, Deus se revela a Moisés, mesmo que de relance, mesmo que de costas, mas a realidade é que quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava, ele resplandecia. De alguém que fugia da responsabilidade para um líder. O versículo 17 fala que Deus fala dele: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Que grande desafio, mas que grande privilégio receber uma palavra dessas. E isso me desafiou muito a reagir, a pedir, a experimentar dessa presença de Deus. Qual a transformação que Deus ainda precisa gerar em você? Deus com certeza se agrada de mim e se agrada de você. E com certeza Ele nos conhece pelo nosso nome. Outro personagem que eu sempre lembro nessas situações é Jó. A descrição dele em Jó 1:1 é que ele morava em Uz, era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Então no versículo 8 do capítulo 1 de Jó, está aquela frase, aquela conversa rápida entre Deus e Satanás, onde Deus faz uma pergunta em relação a Jó para Satanás. E o texto é o seguinte: Então o Senhor perguntou a Satanás, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Interessante isso, né? Não há na terra ninguém como ele.
difícil alguém não conhecer ou não ter ouvido a história de Jó ou seus sofrimentos. Mas, novamente, o que eu quero enfatizar aqui não é a não é a dificuldade que Jó passou, não é o sofrimento que ele passou, mas eu queria enfatizar a profunda transformação na vida de Jó. E aí eu queria convidar você a ler o texto de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6. E aí o texto fala assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça, e eu falarei. E você responderá. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Nós somos chamados para ver a Deus. Nós somos convidados e desafiados a conhecer intimamente e pessoalmente a Deus. No deserto, Moisés conhece pessoalmente a Deus. E isso transforma a vida dele. No deserto, Moisés é transformado de um homem inseguro, que fugia das suas responsabilidades, querendo justificar as suas atitudes, para alguém que confia, depende e conhece a Deus. Jó conhecia Deus, conhecia de Deus. Jó sabia tudo dele ou sobre ele. Jó servia a ele, cumpria com aquilo que era certo. Mas somente depois de passar por um momento de dificuldade extrema, um momento desértico, é que ele conhece a Deus em intimidade. Deus se apresenta de forma íntima e real a cada um de nós. E aí eu me pergunto, você já viu a Deus? Você já ouviu? Porque com certeza nós só podemos ver a Deus com os olhos da fé. E com certeza os momentos de deserto que nós passamos, como esse de repente da pandemia, e por mais difícil que ele esteja sendo, ele é simplesmente um momento. Mas esses momentos de deserto, eles servem para encontrarmos Deus pessoalmente e experimentarmos o cuidado profundo de Deus sobre a nossa vida. O cuidado de Deus, o cuidado profundo de Deus sobre a vida do seu povo. Saiba que você não está só. Saiba que você não está sozinho. Saiba que Deus está atento à sua situação. Nada disso que está acontecendo fugiu ao controle dele. E agora eu queria convidar você a pensar um pouco em relação a essa transformação de vida desses personagens que eu citei, Jó e Moisés. Nada disso que aconteceu na vida deles foi por força própria. Não é o que eles podiam fazer,
não era a capacidade do que eles podiam fazer. Tudo estava relacionado a quem estava com eles, a quem eles conheciam, a quem eles estavam conhecendo. Tudo tem a ver com quem está conosco. Não tem a ver com a estrutura de culto que nós temos, ou se temos condições de estar juntos ou não fisicamente. Mas tem a ver com quem me conduz nisso tudo. Deus, mais do que ser conhecido, Ele quer se relacionar conosco. Uau! Ele quer se relacionar conosco. Então eu pergunto, a pergunta que eu me fiz: eu quero me relacionar com Ele? Eu tenho buscado isso? Quais têm sido as minhas justificativas? Quais têm sido as falsas narrativas que eu tenho aceitado em minha vida e que têm me afastado desse meu relacionamento com Ele? Quantas vezes Deus ainda terá que confirmar para mim e para você que Ele quer sim tratar diretamente comigo, tratar diretamente com você, pessoalmente? Jesus não foi o suficiente para que a gente tivesse essa liberdade, essa mesma liberdade que Moisés teve para com Deus, de chegar diretamente para Ele e pedir para ver Ele? É a mesma liberdade que nós temos. Nós temos essa liberdade com o Pai. E essa liberdade nos foi dada porque Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, Filho unigênito de Deus, se fez homem, sofreu, morreu no meu lugar, para que eu pudesse então novamente ter liberdade diante de Deus. Para que eu pudesse deixar tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me impede de me relacionar com Ele, e pudesse estar na presença dEle. Nós precisamos mudar a nossa agenda. Essa mudança de agenda ela foi gerada talvez por toda essa questão da pandemia, e agora eu não faço mais as coisas da mesma forma que eu fazia antes, mas eu queria convidar para uma mudança mais radical, onde a minha agenda ela é baseada não num vírus, não numa determinação legal ou alguma como é que fala? Algum decreto do governo. Mas a minha agenda está firmada nos propósitos de Deus. Eu queria que a gente tivesse em mente a verdade de que o Eu Sou me enviou. O Eu Sou nos enviou. Jeová, Javé, Yahvé, a própria vida, o próprio Deus nos tem enviado nessa missão de nós proclamarmos essa verdade. Se creio em Jesus e minha vida está entregue a Ele, eu tenho que entender que eu sou essa sarça ardente que será usada para revelar a sua presença, que será usada para revelar a sua pessoalidade, que é convidada para viver em intimidade e revelar essa intimidade de Deus.
Se você não conhece a Deus, não conhece esse Deus, não conhece Ele em intimidade, eu te convido a fazer isso agora. Entregue sua vida a Jesus e experimente dessa intimidade. Se você já o conhece, eu quero convidar você a aprofundar o seu relacionamento com Ele. Aproveite esse tempo onde de repente você está um pouco mais recluso. Aproveite esse tempo de deserto e se aproxime de Deus. E que Deus nos abençoe sempre. Que Deus derrame essa paz, essa confiança e essa intimidade na vida de cada um de nós. Deus abençoe você. E eu não podia deixar de lembrar, né? Aproveite essa semana para lembrar de algum dos seus irmãos, amigos, nós, cada um de nós. Não deixe de orar pela igreja e não deixe de tomar o seu cafezinho, comer uma bolachinha, um pãozinho. Faça isso sempre lembrando de Deus, lembrando do cuidado dele por nós. Deus abençoe você. Boa semana.